Sejam bem-vindos à videoconferência CICAD Jogo e Comunicação, que será dinamizada pela doutora Liliana Costa e doutor Luís Coelho. A moderação desta sessão estará a cargo do doutor Pedro Leitão. Para dar as boas-vindas, passo a palavra ao doutor Manuel Cardoso, subdiretor-geral do CICAD. Bom dia, doutor Manuel Cardoso. Bom dia, Lúcia. Então, como disse, estamos a gravar já, não é? Portanto, a videoconferência já está a ser gravada. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer aos nossos convidados, muito. Hoje não temos ninguém CICAD, propriamente dito, são 3 convidados externos. É um prazer enorme ter-vos conosco. E por isso vos agradeço aos 3 de igual modo, porque estamos certos que vamos ter uma grande conferência. Eu queria dar as boas-vindas, os bons dias a todas e a todos, neste momento 98 que estão connosco. Dizer-vos de início que ainda continuamos sem ter as questões do jogo e outros comportamentos aditivos nas estruturas de coordenação. À partida só tem o álcool e as drogas, e, portanto, o uso nocivo do álcool e as drogas. Não conseguimos ainda que houvesse alteração do diploma para introduzir ou incluir as questões do jogo, mas ao mesmo tempo dizer-vos que do jogo e dos outros comportamentos aditivos, ao mesmo tempo dizer-vos que nestas questões do jogo, quando nós a abordamos no CICAD, porque o CICAD tem essa responsabilidade, não tem o coordenador nacional, mas tem o CICAD. Quando as abordamos, começamos, num primeiro momento, por abordar as questões do jogo a dinheiro. E deixamos um pouco, não ia dizer, deixamos um pouco de fora, não diria isso, nós não deixamos de fora, nós mantivemos a discussão à volta de todo o jogo que é de lazer, que é videojogos, por exemplo, mas associado sempre ao comportamento e àquilo que pode vir associado. Portanto, videojogos por um lado, jogos a dinheiro por outro, independentemente do formato, nomeadamente do jogo a dinheiro, se é territorial, se é online, se é de casino, as várias formas. E, portanto, é uma vasta área de intervenção que tem que ter, da nossa parte, um conhecimento aprofundado, porque cada uma das áreas são dos, dos tipos de intervenção ou dos tipos de ação é claramente diferente e precisa da nossa parte de um conhecimento mais aprofundado. Por outro lado, uma das questões que se nos colocam habitualmente é esta de como é que nos videojogos a empresa produtora faz durante o jogo, comunica e faz acontecer, digamos assim, a forma como se joga e o desejo de jogar. Como é que o regulador consegue definir as regras para que o jogo possa ser jogado dependendo das idades? Como é que é feita a publicidade? Como é que toda essa componente é importante para percebermos porque é que há, digamos assim, as respostas que existem. Por outro lado, quando falamos de jogo a dinheiro, também estamos a falar dessa componente da comunicação, a publicidade, o marketing e depois a regulação e a própria fiscalização. E a nossa conferência de hoje tem, em termos gerais, é evidente que eu ainda não vi nem as comunicações de cada um dos nossos convidados, nem aquilo que penso que o Pedro Leitão trará, que é um pouco do que é esta coisa do jogo responsável, se calhar vai introduzir
e para nós é extremamente importante ouvi-lo, mas é isso que vai ser toda a conferência de hoje. E por isso convidamos as pessoas que convidamos e que convidamos o Pedro Leitão, o Dr. Pedro Leitão, que é o diretor de jogo responsável dos Jogos Santa Casa, do Departamento de Jogos da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, para moderar a mesa, e ele apresentará os convidados naturalmente muitíssimo melhor do que eu faria e fará a introdução que quiser, ou que achar pertinente. O Pedro Leitão, desculpe, Dr. Pedro, de dizer o Pedro Leitão, ele hoje também está sem gravata. O Dr. Luís é que eu vou dizer, Dr. Luís, que ele está com gravata, vai fazer exames a seguir e, portanto, a professora doutora Liliana será tratada com o mimo que merece pelo Dr. Pedro Leitão. Bem-vindos aos três, mas ia eu dizer que o Pedro é licenciado em Organização e Gestão de Empresas e desenvolveu a sua carreira profissional em marketing, no setor bancário, posteriormente nos Jogos Santa Casa, onde também dirigiu a área de estudos e desenvolvimento, tendo implementado o planeamento e execução regular de estudos de mercado sobre os hábitos de jogo da população portuguesa. Desde 2016 é diretor do jogo responsável e tem levado a Santa Casa e o departamento e os jogos da Santa Casa a serem reconhecidos e a entrar, digamos, nas entidades que regulam e que este tipo de o tipo de jogo, nomeadamente o European Lotteries and the World Lottery Association, há certificações de jogo responsável dos Jogos Santa Casa, exatamente muito por mão de Pedro Leitão. Mas aqui o que nos importa, para além dele ser digamos assim, dos três, aquele que é o nosso interlocutor privilegiado, porque está habitualmente sempre na equipa ou no grupo de trabalho do jogo do CICAD, enquanto não houver enquanto o jogo não pertencer à coordenação, às estruturas, ou não estiver incluído nas estruturas de coordenação, não caminharemos para aquilo que é o nosso desejo de ter um fórum de jogo nacional que aborde todos os temas, que faça os vários parceiros discutirem, mas aquilo que nos importa hoje é que este membro do grupo de trabalho e muito ativo está connosco para ser o moderador desta sessão. Passo-lhe imediatamente a palavra, Pedro. Muito obrigado, um grande abraço, obrigado aos três e boa sessão também para os três. Bom dia. Dr. Manuel Cardoso, muito obrigado. De facto, tenho participado desde o início da criação deste grupo de trabalho para o jogo e com muito prazer, a convite do CICAD, a Santa Casa aceitou esse convite e eu tenho tido a sorte de poder participar nesse grupo de trabalho que é um grupo de trabalho bastante multidisciplinar e que agrega pessoas e representantes de instituições que atuam na área da prevenção, da intervenção e do estudo do jogo, nas suas diversas variantes, e que inclui também os operadores de jogo a dinheiro. E, portanto, acho que é sinceramente um fórum que espero que inclusive se continue a desenvolver. Mas, bom, agradeço imenso e bom dia a todos os participantes, e sejam bem-vindos também. Só tenho uma nota, porque de facto o elogio foi excelente, mas é um elogio que o jogo responsável é algo que é muito transversal à atividade, neste caso, de um operador de jogo a dinheiro. E que vai desde a formação de colaboradores, à formação dos nossos, no caso, detalhe, Jogos Santa Casa tem uma rede de cerca de 5.000 mediadores e, portanto, também formamos os nossos mediadores e vai também outras questões que têm a ver com o desenho dos jogos e relacionamento com stakeholders e também, como é óbvio, às questões de marketing e publicidade. E quando se fala em certificações em jogo responsável, existem algumas, mas nós temos uma muito exigente que é da European Lotteries
e que, de facto, incide, tem um conjunto vasto de requisitos sobre toda a atividade de um operador de jogo a dinheiro, neste caso uma loteria de Estado, que gera e que explora os jogos sociais do Estado português. Portanto, isto para dizer que, claro que eu trabalho na área de jogo responsável, mas os objetivos e as certificações que temos são fruto de um trabalho de uma equipa, de toda a equipa dos Jogos Santa Casa, e, portanto, apesar de ser eu a liderar e a monitorizar esses processos de certificação, não é, sinceramente, digamos que o papel, não sou eu que consigo atingir sozinho esse objetivo, nem eu, nem a minha equipa, que também é fantástica, mas de facto precisamos de toda a organização. O jogo responsável caracteriza-se exatamente por esta diversidade de atividades. E, portanto, não se esgota só no marketing e na publicidade, tem muitas outras variantes da atividade da exploração dos jogos. E, portanto, mais uma vez agradeço o convite do CICAD para este webinar, que é o quarto webinar de um conjunto de webinars identificado no mencionado grupo de trabalho, que também é coordenado pelo CICAD. Pronto, este tema ficou para o último, mas não é por isso que é menos importante. No webinar de hoje, como já foi falado, vamos ter 2 oradores e venho aqui reforçar que as pessoas podem colocar as suas questões através do chat, mas serão respondidas no final das 2 intervenções e, portanto, não têm que esperar pelo final para irem colocando as questões e, portanto, podem as pessoas colocar desde a ir colocando as questões à medida que os oradores vão expondo as suas apresentações. Tentaremos responder a todas, temos mesmo que acabar às 11h30. Aquelas que não for possível responder, eu julgo que os nossos oradores estarão naturalmente disponíveis para a posteriori responder essas questões, por exemplo, através de e-mail. Mas vamos tentar responder a tudo até às 11h30. O tema de hoje incide sobre a comunicação do jogo, seja na variante dos videojogos, seja na variante do jogo a dinheiro, como mencionou o Manuel Cardoso. Portanto, e também o Dr. Manuel Cardoso já fez essa introdução, queremos abordar não só a forma como se caracteriza a comunicação que é feita habitualmente pelos operadores de jogo, seja de videojogos, seja de jogo a dinheiro, mas essencialmente ter aqui alguns exemplos de boas práticas que devem orientar a comunicação diz respeito ao jogo, e a comunicação é feita realmente com os jogadores, com os apostadores, e portanto é aqui que estamos, é neste âmbito que estamos a falar. A minha experiência, voltando um bocadinho à minha experiência nos Jogos Santa Casa, quanto às boas práticas de comunicação publicitária, principalmente, temos também algumas boas práticas no que diz respeito ao desenho dos jogos. E, portanto, estamos a falar de princípios que são baseados na investigação sobre fatores de risco e que já existe alguma investigação a nível mundial sobre os fatores de risco associados ao jogo. Mas, basicamente, essas boas práticas correspondem a formas de evitar que a comunicação explore esses fatores de risco. Ou seja, os fatores de risco já existem. E, portanto, a comunicação é que não os deve explorar. E esses princípios que se devem utilizar na comunicação, de não explorar esses fatores de risco, são diversos e têm a ver, muitas vezes, até com as percepções erróneas que as pessoas têm do jogo. E, portanto, é importante que a comunicação não as explore. Como, por exemplo, a comunicação publicitária não deve dar a ideia ou passar a mensagem de ganhos garantidos quando eles não existem. Ou, por exemplo, não deve passar a imagem de que o jogo possibilita a resolução dos problemas pessoais, seja que tipo for, nomeadamente os financeiros. Portanto, nós sabemos, e a investigação também nos diz isso, quando fazemos estudos de mercado, que as pessoas muitas vezes pensam isso. Ou seja, as pessoas pensam que ganhar um jackpot ou
lhes vai permitir mudar a vida ou resolver os seus problemas. Pronto, pelo menos a parte dos resolver os problemas, nós sabemos que as pessoas pensam isso. Agora, a comunicação publicitária que é feita dos jogos não deve reforçar esse sentimento, porque está a acrescentar percepções erróneas. E há um outro princípio básico que tem a ver com a disponibilidade da informação. As pessoas devem ter a informação, as características dos jogos e muitas vezes aí também falha alguma coisa porque é difícil, por exemplo, no caso dos jogos a dinheiro, é necessária alguma literacia matemática e às vezes nem muitas pessoas têm essa literacia. Portanto, e geram-se essas percepções erróneas. A comunicação não deve explorar essas percepções erróneas. Este é o princípio geral, básico, que orienta os princípios pelos quais somos certificados. No nosso caso, e existem outras certificações. As certificações que temos são vocacionadas para as lotarias de Estado, para os jogos tradicionais de lotaria, mas existem outras certificações e outras boas práticas, até mais específicas, sobre, por exemplo, o jogo online. Bem, mas esta vertente da comunicação publicitária aplica-se principalmente ao jogo a dinheiro e a esse voltaremos mais tarde com o segundo orador do dia, o Dr. Luís Filipe Coelho. E a questão que eu coloco, e que o Dr. Manuel Cardoso também já aflorou, é então, nos videojogos. Não é tão frequente existir a comunicação publicitária, pelo menos nos meios tradicionais. Quais são os principais aspectos que devem orientar a comunicação do jogo, ou onde é que estão os riscos? E, portanto, talvez mais importante que essa comunicação publicitária nos videojogos seja a comunicação que decorre na continuidade da experiência de jogo, ou mesmo na mecânica do jogo, as mecânicas do jogo que são desenhadas. Quais as estratégias de comunicação que potenciam comportamentos aditivos em videojogos? Quais as que evitam esses comportamentos, ou pelo menos que minimizam a probabilidade de ocorrência desses comportamentos? Este é um tema que, para mim, que desconheço, me gera enorme curiosidade, e o Dr. Manuel Cardoso também deu a entender que sim, que é uma área nova e até mais recente do que a do jogo a dinheiro. E, portanto, eu penso que é uma curiosidade da generalidade dos participantes neste webinar, também por ser um tema mais recente. E, portanto, é por esse motivo que devemos passar a palavra à professora doutora Liliana Valcosta, que investiga e leciona na Universidade de Aveiro, na área dos mídia, no processo editorial e design de jogos. A professora doutora Liliana Valcosta é doutorada em Informação e Comunicação em Plataformas Digitais. Os seus interesses de investigação centram-se em jogos digitais, saúde, psicologia dos mídia, bem-estar digital e interação homem-computador. Professora doutora Liliana Valcosta, seja muito bem-vinda e o palco é seu e esperemos aprender muito consigo no que diz respeito a estas questões das estratégias de comunicação nos videojogos. Obrigado. Muito obrigada pela apresentação. Bom dia a todos. Antes de mais, gostaria de agradecer o convite que foi endereçado pelo CICAD e é com muito gosto que agradeço a oportunidade em participar neste webinar. E então eu gostaria de partilhar a minha apresentação. Ok. Penso que estão todos a ver. Estamos a ver bem. Obrigada. Então, o meu nome é Liliana, eu sou investigadora no Digimídia, um centro de investigação que se centra no design e desenvolvimento de aplicações centradas no humano, da Universidade de Aveiro, como foi referido. E eu devo dizer que o meu contributo aqui para o painel Jogo e Comunicação vai mais no jogo digital e a comunicação humana. Ora, a comunicação faz parte do nosso dia-a-dia e tem um papel preponderante enquanto construção social. Nós estamos sempre a ter a necessidade de interpretar o que é que as pessoas dizem,
partilhar sempre normas culturais e crenças, e esta compreensão da interação humana é feita sempre a 2 níveis da comunicação. O conteúdo, o que é que dizem, e as relações, como dizem. E também a partilha da realidade física e social está nesta gênese da construção e negociação de significados. Ora, quando estamos a negociar esses mesmos significados, estão envolvidos 2 participantes, a fonte de informação, neste caso, quando eu estou aqui a apresentar, estou a transmitir informação, e de quem recebe a respectiva mensagem. Para isso, para que seja entendida, há sempre uma codificação, eu tenho que desmistificar a mensagem que quero passar e como a quero passar, para que possa ser traduzida para quem está do lado de lá em pensamentos, e interpretar a mensagem e traduzir este processo de comunicação. Estas mensagens são enviadas através de um canal, neste caso estamos aqui neste webinar, está uma plataforma a mediar toda a nossa comunicação, e pode haver interferências, por exemplo, ruído, que pode afetar a mensagem, não é? E depois é necessário sempre o feedback relativamente à mensagem que é transmitida, para que esta possa ser descodificada. Ora, e então, o que é que acontece no caso dos jogos, e os jogos enquanto plataforma que estão inerentes a todos estes processos? Ora, os jogos digitais, para além da natureza lúdica, passaram também a integrar um discurso, uma experiência estética, dada a nossa motivação, que é biológica, para jogar. Existe um autor que é o Huizinga, que refere mesmo Homo ludens, portanto, a nossa motivação biológica para jogar, mas também temos outras motivações que fazem parte. O Homo faber, a nossa vontade de fazer, o Homo ridens, de diversão, sócios, a nossa natureza social, entre outros. Ora, os jogos digitais providenciam essas experiências ao apresentar um conflito artificial, que é o que nos motiva a disputar uma determinada ação, e essa ação é definida por um conjunto de regras que tem um resultado que acaba por ser quantificável, ou seja, um perde, um ganha, ou 2 ganham. Alguém tem que ser quantificável, que se possa medir. Ok? Ora, independentemente do género de jogo, ou seja, um jogo de tiros, um jogo de estratégia, etc., o modo como esta comunicação é transmitida, há elementos em comum. Ou seja, o ciclo de jogabilidade assenta sempre em ultrapassar uma barreira para atingir um objetivo, ok? Sendo que para isso ter-se-á que voltar a tentar. E isso pode ser, nesse processo, ter que voltar a tentar, carregar algum recurso, recuperar saúde, para voltar a repetir a ação. Ok? Normalmente temos um obstáculo para chegar a um resultado, e dependendo das características desse obstáculo, que pode ser posicionamento, velocidade, mas outros desafios, faz com que se caia neste loop de ação para atingir determinado resultado. E nos jogos digitais, os jogadores expressam as suas crenças, pensamentos e experiências através do jogo, sendo que isso ocorre ao nível da sensação, dos estímulos que envolvem diferentes sentidos, quer seja da visão, audição ou tacto, ou seja, o despolete a determinados estímulos, ao nível do pensamento, com, por exemplo, relação com as personagens, os objetivos e resolução de problemas, e ao nível do comportamento, com
o providenciar feedback imediato, sistemas de recompensa, novos desafios, para que eu repita essa mesma ação. Ora, os jogos, e temos assistido, e como foi referido na apresentação, têm sido salientados algumas características e alguma utilidade benéfica dos jogos, nomeadamente em questões de aprendizagem, e para isso é necessário determinar a relação entre a aprendizagem e o jogo digital, em que o jogador assume aqui um papel importante na tomada de decisões. Existem um conjunto de princípios que orientam a aprendizagem nos jogos, nomeadamente a autocapacitação dos jogadores, a resolução de problemas e compreensão. Ao nível da autocapacitação, a aprendizagem processa-se na construção ativa e aprendizagem no processo de descoberta pessoal. Os jogadores podem também personalizar os diferentes estilos de aprendizagem. Nós não aprendemos da mesma maneira e os jogos podem, através de permitir repetir a ação sem haver uma penalização no meu espaço físico, estimular diferentes estilos de aprendizagem. E o princípio da identidade refere-se a dar a possibilidade do jogador rever-se em próprios conteúdos e manipulação e conhecimento construído no jogo. Portanto, isto para demonstrar que existem também alguns princípios que quem desenvolve, por parte de quem desenvolve e desenha os próprios jogos, pode ter em conta, tendo em mente estes benefícios do jogo. Portanto, não aderindo a questões de diabolização dos próprios jogos. O segundo princípio, e estes princípios são documentados por um autor que se chama James Paul Gee, e têm sido muito abordados na questão de como é que os jogos, o desenho dos jogos pode estimular a aprendizagem nas próprias pessoas, ok? O segundo princípio refere-se então à resolução de problemas, em que deve-se apresentar os problemas de forma sequencial, por nível de dificuldade, explorar ser agradavelmente frustrante, trabalhando a sensação de progresso e a informação apresentada na ordem que permite a atribuição de significado mediante a ação que está a ser disputada. Ok. Ainda no mesmo princípio, os jogos devem integrar diferentes níveis de complexidade e ajuste de dificuldade. Os mesmos constituem um género de um balão de ensaio, explorando o ritmo dos jogadores, sendo por si só um ambiente seguro em que possa explorar o ritmo dos jogadores. E por fim, então, avançar para diferentes desafios assim que tiverem sido alcançadas determinadas competências. Desculpem. O terceiro princípio é relativamente então à compreensão, em que os jogadores compreendem o sistema de aprendizagem. Portanto, há objetivos que são pré-determinados, há resultados, há transferência para outros contextos e o processo de aprendizagem envolve também a dependência com o contexto individual e a interação com o outro. Portanto, até agora falamos sobre benefícios relativamente aos jogos, mas então o que é que acontece quando jogamos? Quando nós jogamos, torna-se muito fácil cair num loop, num ciclo de ação-recompensa. Nós somos atraídos por diversos estímulos visuais, táteis, auditivos, que são percebidos quer pela intensidade, quer pela frequência. E esses mesmos desencadeiam a ação, que
pode também variar em termos de intensidade, sequência ou tempo, associados a sistemas de recompensa que variam em tipo e o tempo com que são dados. Se estas recompensas forem positivas e forem apresentadas de modo imediato, faz querer repetir a ação outra vez e 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 outra vez. Então, quando entramos nesse ciclo, nesse loop, queremos que sejam o feedback e a recompensa seja mais rápido e mais rápido e mais rápido e mais rápido. Ora, se nós adicionarmos a variável tempo à equação entre a ação e a recompensa, faz com que se crie aqui alguma tensão na repetição da ação. E é neste incremento de tempo em relação à ação e recompensa que têm sido introduzidas estratégias de monetização dos jogos gratuitos, os chamados free-to-play, para garantir, por um lado, a absorção do jogador com a atividade do jogo. Eu vou apresentar alguns que são os mais patentes, mas existem muitos outros. Um deles já podem ter visto várias vezes, em vários jogos. Essa estratégia passa pela atenção em determinado vídeo que é embebido no jogo. Por vezes não se pode avançar no jogo sem a sua visualização. Está dependente o resgate de recompensas ou então convida o clique em determinada publicidade ou está dependente da energia ou vida de um personagem de jogo, nós termos que visualizar esse mesmo vídeo. Outra estratégia que tem sido, até pela indústria de jogos, ultimamente têm removido esta estratégia porque estavam a gerar muitos problemas, são as loot boxes, os baús que contêm recompensas aleatórias, onde os jogadores podem despender de dinheiro para comprar esses itens, quer seja cosméticos, por exemplo, que tenham que utilizar no jogo, ou ofertas, que acabam por se traduzir em vantagens competitivas no jogo, ou seja, quem as detém tem sempre as skills, as competências estão acima do desafio disputado face aos restantes que não têm essa vantagem competitiva. E outra estratégia nos jogos é reter então o jogador a regressar ao jogo de modo regular, recompensando a sua lealdade. E isso faz-se dando recompensas em determinado dia específico, ou da semana ou do mês, em que só naquele momento, ou até ao segundo, durante aquela hora, vai haver, se iniciar sessão no jogo, é só aquele tempo em que a recompensa está disponível, e esta estratégia requer da parte do jogador iniciar sessão várias vezes no jogo para resgatar a recompensa, explorando o receio do jogador ficar para trás no jogo e perder a atividade no jogo. Em alguns jogos, nomeadamente em jogos que tenham uma longa duração em termos de tempo, existem algumas estratégias que se baseiam no uso de ações repetidas, que é o designado grinding, para progredir no jogo. Ou seja, em vez de eu constituir desafios novos para que o jogador já alcance, eu determino um desafio muito superior àquilo que são os recursos e competências que o jogador tem neste determinado momento,
E ele, para chegar lá, existem um conjunto de atividades que ele tem que fazer, mini desafios, que estão muito acessíveis, mas que ele terá que fazer muitas vezes para evoluir e chegar ao desafio topo. E isso o que leva a consumir tempo durante a atividade do jogo e reduz a probabilidade de obtenção de recompensa. Pronto. Em relação a quem está no design e desenvolvimento e que já foi cética em relação à questão de dependências nos jogos, tem aqui também a preocupação partilhada que não é só a nível do jogador que tem que se preocupar com estas questões, mas também quem desenvolve e pensa nestes sistemas também terá que se debruçar sobre que estratégias é que estão a ser utilizadas que possam induzir alguns comportamentos e ter esta responsabilidade também quando os desenham. Para não termos atividades proibitivas, não é? Não proibir a atividade de jogo, que também tem os seus benefícios, mas ao mesmo tempo ter esta responsabilidade sobre o modo como desenha estes sistemas e terem atenção a estes comportamentos de risco. Portanto, e é de salientar que estas estratégias como estas têm sido abordadas e o facto que ultimamente têm-se desenvolvido experiências sem fim, ou seja, ao contrário de outros mídia, que eu posso estar absorvida, como por exemplo uma série, um livro, entre outras atividades, mas eu estou absorvida em determinado momento e depois termina. Nos jogos, muitas das vezes, eu ainda estou a experienciar a atividade e já está a sair uma nova edição, um pack extra de jogo, entre outros, continuando nesse ciclo ad eternum, não é? E durante esse ciclo, então, o que é que pode acontecer? Pode acontecer que a atividade é vista como o jogo é visto como uma atividade importante e fundamental na vida do jogador, sem a qual eu não consigo, estou totalmente dependente, não consigo avançar. Mudanças de humor relacionadas com a mudança subjetiva em relação aos resultados obtidos pelo jogador durante o jogo. Em termos de tolerância, que refere-se então ao aumento progressivo do tempo na atividade de jogo. Sintomas de ausência, que estão relacionados com a mudança do humor e irritabilidade na ausência da atividade de jogo. E o conflito entre pessoas e quem os rodeia, bem como a recaída em que consiste em tendências para rever situações já vividas. Portanto, tem-se abordado muito a questão do jogador, do perfil, mas a responsabilidade do designer de jogos em conseguir um balanceamento entre aquilo que é a experiência de jogo e o design eticamente responsável tem sido algo que estamos a abordar no Centro de Investigação Digimedia e ao qual temos todo o gosto em colaborar e se estiverem interessados, não nos hesitem em contactar. Mais uma vez, em meu nome e de toda a equipa de investigação, muito obrigada pelo convite e muito obrigada pela vossa atenção. Muito obrigado, professora doutora Liliana Val Costa. Foi certamente uma perspectiva muito interessante que nos deu sobre, digamos, que as características dos jogos e a comunicação. Apresentou-nos aqui algumas estratégias que são utilizadas e que são estratégias de envolvimento dos jogadores, mas que também têm alguns riscos associados e é importante ter esta perspectiva, é que estas estratégias são tão
ou seja, são estratégias que muitas vezes fazem parte do sucesso, digamos, desses jogos, mas que esse sucesso às vezes tem impacto dentro da população, às vezes até bastante suscetível a não conseguir, digamos, ter o controle de alguns comportamentos. E pronto, depois no final vamos ter certamente algumas questões para assim, porque também gostávamos de depois perceber como é que podemos, e eu penso que isso é o trabalho que está a fazer, é neste momento, é tentar fazer com que hajam estratégias de comunicação que aproveitem algumas boas características e que mantenham a sustentabilidade, o sucesso de jogos sem prejudicar uma população mais suscetível a ter problemas. Muito obrigado. E vamos, sem demoras, passar para o próximo orador, o Dr. Luís Filipe Coelho, passando para a área do jogo de dinheiro. O Dr. Luís Filipe Coelho é o diretor coordenador do SRIJ, o Serviço de Regulação e Inspeção de Jogos. Tem uma sólida formação em gestão, que vai desde a licenciatura, o mestrado, um MBA e à participação num programa de doutoramento, além de ser professor universitário desde 1992 e informou-nos que tem mesmo que sair às 11h30 porque hoje vai fazer uns exames e portanto, tem a ver com a sua função de professor universitário. Na sua vasta carreira profissional, antes de ser coordenador do SRIJ, destaca-se a sua participação como gestor topo do Instituto do Património de Gestão do Património Arquitetónico e Arqueológico, tendo ainda desempenhado o cargo de subdiretor-geral do Património Cultural. O Dr. Luís Filipe Coelho vai-nos falar sobre o desafio que foi criar um manual de boas práticas. Vai-nos falar, presumo eu, espero que também possa falar sobre outros aspectos, mas vai-nos falar sobre este desafio que foi, em plena pandemia, criar um manual de boas práticas na publicidade do jogo online, num trabalho que envolveu os diversos stakeholders, incluindo os próprios operadores de jogo a dinheiro, que são os operadores licenciados no mercado de jogo a dinheiro online português. Sobre este e outros aspectos, Dr. Luís Filipe Coelho, seja muito bem-vindo e tem agora o palco. Olá, muito bom dia. Agradecer o convite que me foi dirigido pelo CICAD, cumprimentar a doutora Liliana e o doutor Pedro. O doutor Pedro já conheço de outros fóruns. A doutora Liliana tive o gosto de a conhecer na passada sexta-feira. O doutor Manuel Cardoso também já o conheço há algum tempo, enquanto subdiretor-geral do CICAD. Ora, eu aqui, na qualidade de representante do regulador do jogo em Portugal, e aqui interessa fazer desde já um disclaimer, porque nós somos só reguladores do jogo de casino, bingos e jogo online. Os jogos sociais são da Santa Casa da Misericórdia, são regulados pelo respectivo Ministro da Tutela, e portanto a minha apresentação, que eu vou começar por partilhar convosco, prende-se exatamente com a nossa área de atividade aqui no SRIJ. Vamos ver se eu consigo pôr isto. Ora. Estão todos a ver? Ótimo. Portanto, aquilo que vai ser o percurso da minha apresentação vão ser estes 5 tópicos essenciais que estão aqui nesta agenda e que eu vou começar a apresentar. Ora bem, o jogo, sabemos nós, desde sempre, que é uma atividade que está associada ao ser humano. E Portugal, em 1927, criou a primeira lei de jogo
de jogo que regulava o jogo de apostas em casino. Na sequência dessa legislação de 1927, em 1928 foi concedida a primeira concessão de jogo e foi aberto o primeiro casino em Portugal, na Figueira da Foz. Já nos anos 80, foi regulado o jogo do bingo e apareceram os primeiros operadores de jogo de bingo em Portugal. Em 2015, e seguindo a tendência daquilo que era, daquilo que se estava a verificar na Europa, principalmente na Europa, Portugal sentiu a necessidade de regular aquilo que já era uma realidade, que era o jogo online. Simultaneamente com a regulação do jogo online e com a criação do decreto-lei que o regula, foi também feita uma alteração ao Código da Publicidade, alteração essa que permite, a partir dessa altura, a publicidade ao jogo, coisa que até então era proibida. Percebe-se porque é que, ou no meu entender, percebe porque é que em 2015 há necessidade de fazer esta alteração ao Código da Publicidade, porque tem a ver com o facto de que o jogo, aquilo que nós chamamos de jogo de base territorial, de ser um jogo em que os locais de jogo eram conhecidos, toda a gente sabia onde é que era o Casino do Estoril, toda a gente sabia onde é que era o Casino da Figueira, onde é que eram as salas de jogo de bingo, etc. Relativamente ao jogo online, o jogo online é um jogo em que as entidades exploradoras não estão fisicamente presentes e, portanto, era necessário que os jogadores tivessem a noção de quais eram as entidades que estavam autorizadas a oferecer jogo em Portugal. Na sequência da regulamentação do jogo online, em 2015, nós emitimos, o Turismo Portugal, através do SERIG, emite, aliás, não é o Turismo Portugal, é o Estado português, através do SERIG, emite a primeira licença para exploração de jogos e apostas online. Em termos de entidades que nós fiscalizamos e regulamos, nós temos 9 concessões essas que às quais estão associados 12 casinos, 10 no continente, um nos Açores, outro na Madeira, e temos ainda uma sala de máquinas na Ilha Terceira, portanto também no arquipélago dos Açores. Temos neste momento 8 concessões de bingo a funcionar, eram mais, com a Covid alguns não se conseguiram aguentar. O bingo é um jogo que, apesar de ser um jogo eminentemente social, está a ter algum decréscimo de adesão e alguns dos funcionários viram-se forçados a não conseguir reabrir após a crise sanitária da Covid-19. Relativamente aos jogos e apostas online, nós temos 11 licenças para apostas desportivas à cota e, portanto, maioritariamente licenças para desporto, digamos assim, associadas a desporto, e temos 15 licenças para jogos no azar, ou seja, a réplica daquilo que se passa nos casinos, ou de algumas das coisas que se passam nos casinos, mas agora desta vez através de meios telemáticos, jogo à distância. Ora bem, foi sempre uma preocupação do Estado português, que veio a ser incrementada com a regulamentação do jogo online, o problema do jogo responsável. E esse problema do jogo responsável tem a ver com riscos que estão associados ao jogo, nomeadamente a adição, riscos de adição, e a necessidade que o Estado entendeu que deveria proporcionar em termos de resposta para a prevenção e a proteção dos jogadores. Isso faz com que existam ou tenham que existir um conjunto de funcionalidades que quer os operadores do jogo de base territorial, quer os operadores de jogo online, têm que disponibilizar para os
jogadores, de forma a que eles estejam o mais informados possível relativamente a esta problemática do jogo. A professora Liliana fez a abordagem a começar em jogos de videojogos, portanto, os videojogos não é que não sejam também praticados por adultos, mas são praticados mais por crianças e, portanto, havendo algumas características inatas, genéticas, sociais, comportamentais dessas mesmas crianças, é possível que algumas delas evoluam mais tarde para a prática de jogo online ou de jogos de casino, e isso pode trazer consequências, como todos nós sabemos, são as consequências resultantes da adição ao jogo. Ora bem, o que é que acontece? Acontece que o jogo responsável está então associado a um comportamento do jogador no sentido deste encarar o jogo como uma atividade lúdica. E aparentemente é por aí que começam em crianças. Começam com o jogo a jogar como uma atividade lúdica. Os próprios pais jogam com as crianças aos fins de semana, jogam com as crianças ao final do dia, oferecem jogos no Natal, oferecem jogos nos aniversários. Pelo menos era assim no meu tempo. No tempo das minhas filhas, os jogos já não eram tão físicos, já eram para as PlayStation, já eram para aqueles joguinhos pequenininhos que elas usavam nas mãos, os Game Box, ou os Game Boys, ou lá como é que aquilo se chamava. E, portanto, aquilo que se pretende, ou que os pais pretendem, e é isso que eu acredito, porque pelo menos foi isso que se passou comigo, é que o jogo fosse visto como uma atividade lúdica. E na regulação do poder paternal com os filhos, também eu passei por aquilo que hoje em dia se solicita aos operadores de casino, de jogo online e aos funcionários de casino, é que o jogo seja feito de uma forma consciente e racional e em determinados e por pequenos períodos de tempo, para que ele possa mesmo assumir essa característica de atividade lúdica. Ora bem, sabemos que no jogo de dinheiro, para além do controle do tempo, para além da utilização racional, há dinheiro envolvido. E tudo o que toca a dinheiro acaba por ter outras implicações diferentes das implicações quando nós jogamos, entre aspas, a feijões. O jogar a dinheiro implica que as pessoas, maioritariamente, perdem dinheiro, não ganham. Ganham de vez em quando, perdem com mais frequência. Ora bem, o dinheiro é um bem escasso, pelo menos na maioria das pessoas, e quando ele é desviado para determinado tipo de atividades, não pode ser alocado a outro tipo de atividades. Isto vai trazer problemas ao nível das responsabilidades sociais, problemas eventualmente ao nível das responsabilidades profissionais e certamente problemas ao nível social. Ora bem, então, com a preocupação do jogo responsável, o RJO, que é a lei portuguesa que regulamenta o jogo online, portanto, o regulamento ao jogo online, diz-nos que devem ser salvaguardadas a integridade e a fiabilidade e segurança do jogador, deve ser assegurada uma consciencialização da complexidade da atividade do jogo e, portanto, isso deve ser transmitido pelos próprios operadores, deve ser promovida a realização de ações preventivas de sensibilização e de informação, devem ser elaborados códigos de conduta e difundidas boas práticas. E por isso mesmo, as entidades exploradoras do jogo online devem dispor de um plano de jogo responsável, plano esse que, no caso das entidades concessionárias do jogo de base territorial, não é exatamente um plano, mas são boas práticas de jogo responsável, em que alguns funcionários têm nos sites dos seus casinos e que têm disponíveis em flyers que podem ser consultados fisicamente dentro dos espaços de jogo, para que o jogador, pelo menos, tenha a noção, ou possa ter a noção, de alguns dos inconvenientes que passam pelo jogo a dinheiro. Ora bem,
quais é que são as informações relativamente ao jogo responsável que devem ser passadas aos jogadores? Que eles devem ter comportamentos responsáveis, que deve haver uma proteção dos menores, dos incapazes e dos autoexcluídos. O que é que isto significa? Significa que nós sabemos que as crianças ainda não têm a sua personalidade completamente desenvolvida e, portanto, são mais suscetíveis de irem atrás de alguma propaganda, até mesmo de conversas entre colegas, o espírito de grupo, a pressão do grupo, etc. E depois os autoexcluídos são pessoas que, por sua própria vontade, pedem para serem proibidos de entrar ou nos casinos, ou pedem para serem proibidos de jogar nos sites das entidades exploradoras. Para além de outras pessoas que são proibidas de jogar nos casinos, mas esses geralmente é por associação a mau comportamento e, portanto, não são proibidos de jogar porque quiseram autoproibir-se, são proibidos de jogar porque é uma sanção que lhes foi imposta por mau comportamento. Depois eles devem ter mecanismo de autoexclusão e todos os sites das entidades exploradoras têm uma parte em que o jogador pode pedir a sua autoexclusão. A autoexclusão pode ser para a vida se o jogador repetir de X em X tempo o pedido de autoexclusão, pode ser por períodos de tempo mais curtos, sendo que o jogador pode pedi-la diretamente no site da entidade exploradora e aí só fica auto-excluído de jogar naquela entidade exploradora, ou se pelo contrário o fizer junto do SERIJ, fica excluído de todas as entidades exploradoras. Portanto, o SERIJ difunde por todas as entidades exploradoras que aquele jogador está com interesse em não poder jogar jogos e apostas online. Depois, uma das razões também pelas quais se entendeu ser necessário regulamentar o jogo online em Portugal tem a ver exatamente com a proteção do jogador, mas agora do outro lado. É dar segurança ao jogador, é dizer que ele está a apostar em sites que são seguros, está a jogar em espaços físicos que são seguros e que, portanto, tem direito a reclamar e essas reclamações, numa primeira instância, serão avaliadas quer pelos funcionários, quer pela entidade exploradora e, em última instância, vem ao SERIJ e é o SERIJ que dirime a situação antes de, eventualmente, avançarem para o tribunal, mas isso já é outro patamar. Depois, exclusivamente no caso do jogo online, as informações que têm que ser disponibilizadas pelas entidades exploradoras têm a ver com a possibilidade de limitação dos montantes depositados, portanto, é um controlo, ou uma tentativa de controlo dos gastos que os jogadores podem fazer e também momentos de pausa de jogo para quebrar um bocado aquela adrenalina, para quebrar um bocado aquela espiral que a professora Liliana falava há bocado, de estar sempre a querer, principalmente quando se perde, porque isto é pior quando se perde. Quando se perde, as pessoas têm a tendência, ou terão a tendência, de tentar recuperar aquilo que perderam, e aquilo que acontece é que, infelizmente para alguns, vão continuando a perder cada vez mais. Ora, eu gostava que isto andasse, mas não anda. O que é que aqui aconteceu? Não consigo pôr isto a andar. Já consigo. Ora bem, quais são as áreas em que incide, então, o jogo responsável? A proteção das pessoas vulneráveis, portanto, as crianças, os mais vulneráveis, as pessoas de mais idade, etc. A prevenção de jogo por menores de idade. Em Portugal é proibido jogar jogo a dinheiro a menores de 18 anos. E, portanto, nisso nós, aqui no SERIJ, temos um esquema muito bem montado, porque quando um jogador se
regista num site tem que dar determinados dados do seu cartão de cidadão, que vai ao Instituto de Registro e Notariado verificar se ele é maior ou menor de 18 anos. Se não for, não deixa prosseguir. Se for, deixa prosseguir e, portanto, há uma relativa segurança relativamente, ou mais do que relativa, há uma boa segurança de que o grosso dos jogadores são jogadores menores de 18 anos. Depois, a segurança conta atividades ilícitas. E as atividades ilícitas é os jogadores estarem a ser aliciados de forma permanente para estarem, tornarem-se dependentes daquele tipo de jogos. Depois, a privacidade dos dados. Mais a mais, desde que saiu a regulamentação sobre a proteção de dados, como todos nós, seja na administração pública ou não, ou numa empresa privada, estamos sujeitos a seguir a legislação relacionada com a privacidade de dados. Depois, a proteção nas transações, ou seja, em bom rigor, as transações financeiras que são feitas com as entidades exploradoras bem nos casinos é dinheiro ou com cartão, não há cá possibilidade de plataformas de transação de dinheiro. No caso das entidades exploradoras de jogo online, as transações são dentro de um ambiente protegido, através são asseguradas pela banca e por mecanismos paralelos à banca, CIBs e por aí fora, e portanto temos essa segurança também. Depois, um ambiente seguro, em que as pessoas tendencialmente não lhes poderá acontecer aquilo, ou não lhes deverá acontecer aquilo que acontece no jogo ilícito, em que as pessoas são ameaçadas, em que as pessoas são sequestradas, etc, etc. E depois uma necessidade de uma publicidade ética e responsável, que é um bocadinho aquilo que, mais uma vez não consigo passar esta coisa, que é um bocadinho aquilo que tem a ver com... Não consigo. Ah, já está ele. Ora bem, vamos então falar um pedacinho da publicidade e aqui, mais um disclaimer, eu estou do lado do regulador, estou do lado do fiscalizador e, portanto, a publicidade para mim não tem uma conotação comercial. Tem o outro lado, tem uma conotação do outro lado da, da, da publicidade. Ora bem, o que é que nós sabemos e o que é que nós aprendemos? Nós, Portugal, pelo facto de só termos entrado em 2015 na regulamentação do jogo online, podemos beneficiar também das experiências de outros países que já tinham o jogo online regulamentado e, portanto, tivemos essa sorte. Não fomos pioneiros, mas bebemos das boas práticas e conseguimos evitar, ou pensamos que conseguimos evitar, algumas das más práticas que se passavam noutras jurisdições. Ora bem, a legislação sobre o jogo e apostas na União Europeia não está harmonizada e, portanto, há uma grande diversidade de regulamentos, mas existem, de certeza, duas abordagens legislativas diferentes relativamente à publicidade de jogos e apostas. Uma que é aquela que é seguida por Portugal, em que há autorização, e por isso mesmo foi feita a alteração do Código da Publicidade, mas com algumas restrições, e portanto, nesse campeonato está Portugal, está a Espanha, está a França, e isto tem a ver com restrições relativamente a respeito dos menores, ao conteúdo da própria publicidade e à limitação dos horários, quer na televisão, quer na rádio. Depois temos a Itália, que, pura e simplesmente, a partir de 2018, proibiu a publicidade relativamente a jogos e apostas realizadas a dinheiro, seja ele no online, seja ele no debate territorial, incluindo os patrocínios, como forma de minimizar o impacto do jogo nos jovens. Ora, vamos lá ver, não segue outra vez. Isto é para eu treinar o dedo. Anda.
Julgo que deve estar Ah. a reagir. Ok. Está Já a está. reagir com algum delay. Não sei, talvez pode ser isso ou não. Alguma demora. Sim. Ora bem, a revisão do Código da Publicidade, feita em 2015, diz-nos que a publicidade deve ser feita de forma responsável, para proteger os tais grupos de risco e os grupos vulneráveis. Não deve, não deve, não pode utilizar menores nas suas mensagens, isto exatamente para que as crianças não se sintam identificadas com outras crianças. É proibido em escolas e infraestruturas destinadas a menores, sendo que, no caso da publicidade dos jogos e apostas online e de jogo de base territorial, quem fiscaliza esta publicidade é o SERIJ. Já estamos nós outra vez com o mesmo problema. Isto é para quebrar a monotonia. Eu vou fazendo ginástica. Senhor, experimenta atirar o modo de apresentação. É tirar o modo de apresentação. Sim. Eu acho que isso não é disto. Isto aqui acaba por ser uma apresentação em código Morse. Eu vou fazendo assim umas coisas. Está bem. Eu acho que não é disto. Estava a correr Claro, bem. peço desculpa, do lado esquerdo não tem umas setas. Não. Do lado esquerdo não tem seta. Não tem seta. Ora bem, o artigo 21, que é o artigo do Código da Publicidade que regulamenta esta parte da publicidade do jogo, diz que não existe uma forma socialmente responsável. Ou seja, não é definido na lei um conceito de forma socialmente responsável. Aquilo que a lei faz é elencar um conjunto de exemplos que devem ser interpretados pelos agentes no sentido da construção das suas mensagens publicitárias. E, mais uma vez, respeita pela proteção dos menores e de outros grupos vulneráveis, privilegiar sempre o aspecto lúdico da atividade do jogo, de jogos e apostas, não menosprezar os jogadores, ou seja, não ser utilizada a comunicação como uma forma de diminuir quem não é jogador ou quem era jogador e deixou de ser jogador, não apelar a aspectos que se prendam com a obtenção de dinheiro fácil, não podem surgir o sucesso, o êxito social ou pelo facto de terem ganho alguma vez, isso lhes dar especiais aptidões e não encorajar práticas excessivas de jogos em casinos e jogos online. Lá vamos nós outra vez. Eu não tenho setinha, ou tenho? Eu acho que tinha ali uma setinha, tinha. Ora bem, o artigo 21, número 2 a 4, do número 2 a 5, enunciam-nos ainda uma lista de práticas que são proibidas na comunicação, sejam elas a publicidade de jogos e apostas que se dirigem ou que utilizem menores enquanto intervenientes nas mensagens, a publicidade a jogos e apostas no interior de escolas ou de outras infraestruturas destinadas à frequência de público menor, não sendo possível efetuar-se publicidade física a menos de 250 metros em linha reta de escolas ou de outras infraestruturas que sejam destinadas a serem frequentadas por menores. Simultaneamente, o número 5 do mesmo artigo 21 diz-nos que não é possível que nos locais em que decorram eventos que sejam destinados a menores ou em que estes participem enquanto intervenientes principais, não é possível fazer-se comunicações comerciais da publicidade desses eventos e não deve existir qualquer tipo de menções, sejam elas mais veladas ou mais diretas, a jogos e apostas. Agora, vamos lá ver aqui. Agora já percebi que há ali uma setinha. Ora bem, a legislação, em geral, confere um regime sancionatório
dizendo-se que quaisquer infrações que sejam efetuadas relativamente ao regime de publicidade a jogos e apostas são punidas com coimas essas que são elevadas e que variam consoante sejam praticadas por pessoas singulares ou pessoas coletivas, não podendo nunca o transgressor vir a invocar uma situação de negligência, porque a negligência é sempre punida nos termos da legislação em vigor. Ora bem, são punidos como agentes de contratações o anunciante, e aqui reparem a abrangência que se quis dar, portanto, quem anuncia é punido, o profissional é punido, a agência que desenvolveu a campanha publicitária também é punida, o titular do suporte publicitário também é punido, seja ele um canal de televisão, seja ele um UPI no meio da rua, seja quem for, e qualquer outro interveniente na emissão da mensagem publicitária é sujeito a coima, é sujeito a sanção. Ora bem, vamos lá à procura da setinha. É aqui. Agora vamos ver a experiência do SERIGE enquanto entidade de regulação e o que é que nós fizemos. Nós ainda estamos em crescimento, temos 7 anos, desde que nasceu o REJO e, portanto, a regulamentação do jogo online cá em Portugal. E o que é que nós fizemos no ano 2000? No ano 2000, como todos nós nos recordamos, infelizmente, fomos confrontados com uma crise sanitária a nível mundial provocada pela Covid-19. Durante alguns meses do ano, fomos encaminhados para casa e trabalhávamos a partir de casa. Mas, principalmente, nos primeiros meses, enquanto esta história da Covid ainda era um mundo desconhecido, eu, pelo menos, falo por mim, por pessoas com quem eu troquei impressões, para além de estarmos a trabalhar, nós normalmente tínhamos ou a televisão ligada ou o rádio ligado para irmos ouvindo notícias sobre a doença. E aquilo que nós nos apercebemos é que haveria eventualmente um excesso de publicidade que era feito pelas entidades exploradoras, aproveitando o facto exatamente das pessoas estarem em casa, aproveitando o facto de que as pessoas tinham mais tempo disponível. Ora bem, aí o SERIGE tomou a iniciativa, para isso trabalhou com quer os operadores do jogo online, quer com as concessionárias dos casinos e dos bingos, e foi decidido elaborar-se um manual de boas práticas, aquilo que nós chamamos de manual de boas práticas, em matéria de publicidade aos jogos, fossem eles de base territorial, fossem eles online. Ora bem, este manual, aquilo que tem, e aqui aquilo que foi gratificante, é que não só nós recebemos contributos dos próprios operadores e das concessionárias, como a adesão a este manual acabou por ser, e pelo menos na sua construção, acabou por ser voluntária. Os próprios operadores se consciencializaram de que era importante haver aqui algum controlo na comunicação que era passada para os potenciais jogadores, para os jogadores ou para potenciais jogadores. E, portanto, aquilo que nós fazemos, aquilo que nós construímos foi um conjunto de recomendações relativamente às comunicações comerciais e à publicidade que pudesse ser feita. Ora bem, dentro dessas recomendações, nós não podíamos fugir daquilo que a lei nos impunha e, portanto, foi feito um esforço para uma abstenção de mensagens de encorajamento ao jogo. A proteção aos menores já estava garantida e, portanto, continuou garantida, mas foi reforçada essa necessidade. Depois, a proteção aos jogadores autoexcluídos, as restrições de horários na televisão e na rádio
e aqui é que isto foi mais importante, porque foi definido, foi acertado um horário a partir do qual era possível começar a fazer-se publicidade na televisão e nas rádios, e um horário a partir do qual deixava de ser possível. Portanto, aquilo que se pretendia com o horário que ficou definido foi basicamente proteger mais as crianças, porque até às 10 ou 10 e meia da noite não é possível fazer a publicidade e depois às 7 ou às 7 e meia da manhã tem que se parar de fazer publicidade. E, portanto, é aquele lapso de tempo em que as crianças estão a descansar, que estão a dormir, é que é possível fazer a publicidade. Fazer sempre referência a entidades de apoio aos jogadores, e aí aparece o CICAD, enquanto organismo nacional para este tipo de problemáticas, no combate a este tipo de problemáticas, haver eventuais referências educacionais, porque a adição ao jogo passa muito, conforme eu comecei no início, também pelos pais, pela conversa, pela educação, por não esconder que é uma realidade que existe, mas que pode ser praticada, mas não tem que ser praticada de forma obsessiva, e todos os riscos que lhes estão associados. E depois, como é que eu ia dizer? Tentar fazer com que, e este é do interesse também das entidades exploradoras, é que não se construa uma aura tão negra à volta do jogo que lhes retire jogadores e que lhes retire, no fundo, receitas, que é aquilo que eles não querem e é aquilo que eles visam enquanto agentes de atividades comerciais. Ora bem, o Seriche, para além disto, tem, como é que eu ia dizer, tem competências no desenvolvimento de ações de prevenção e de repressão de publicidade ou de campanhas de comunicação, nomeadamente desenvolvidas por operadores, e eu aqui vou chamar operadores, embora eles para nós não sejam exatamente operadores, que são aqueles que são não licenciados, ou seja, que não têm autorização legal para operar em Portugal. Ora bem, este é um jogo do gato e do rato. Nós, infelizmente, somos um gato e somos um gato gordo. Eles são um ratinho muito ágil e, portanto, tudo o que tem a ver com novas tecnologias, o Estado, embora faça o seu trabalho, está sempre em perda relativamente aos operadores, porque eles têm outros meios e é muito difícil fazer encerrar sites, fazer encerrar campanhas publicitárias no YouTube e por aí fora. Se bem que o Seriche tenha tido, e eu aqui falo por. Eu não estive envolvido na gênese do Rejó, nem sequer sou jurista de formação. Aquilo que me dizem é que foi uma vitória muito grande nós termos conseguido colocar dentro do Rejó a possibilidade de o Seriche, de forma administrativa, por comunicação direta aos operadores de internet, mandar bloquear sites. Isso normalmente é feito através de uma ordem de tribunal. Nós conseguimos ter isso dentro do nosso RJO, e isso ajuda-nos e tem-nos permitido bloquear uma série de sites. Só que nós sabemos como é que isto funciona. Nós bloqueamos um, à tarde aparece a mesma entidade com um novo domínio, com um novo endereço, e, portanto, alguns até têm, até colocam tutoriais a explicar como é que devem fazer para fugir, para entrar em VPNs privadas, para não sei quê, não sei o que mais. E, portanto, isto é sempre uma luta que nós fazemos com todo o gosto, na defesa dos jogadores, mas que sabemos, partimos sempre um bocadinho atrasados relativamente a eles. Ora bem, aquilo que nós fazemos também são ações de modernização e sensibilização junto dos meios que disponibilizam tais conteúdos, e temos tido várias reuniões com os operadores, com a Vodafone, com a Zorn, por aí fora. Não têm que ser exatamente presenciais, podem ser por conversas telefónicas, já as tivemos,
com a própria associação que representa os operadores, esses operadores já reunimos. Reunimos com a Google por causa do YouTube e conseguimos desde 2020 até março de 2022 que fossem removidos 380 vídeos que efetuavam apelo explícito ao jogo de forma não regulada em sites que eram explorados por operadores ilegais. Ora bem, só que a comunicação, hoje em dia, a comunicação digital é completamente diferente da comunicação que nós conhecíamos há 10 ou 15 anos atrás. Hoje a comunicação utiliza o Instagram, utiliza influencers, utiliza o Facebook, utiliza o YouTube e por aí fora. E, portanto, aquilo que nós relativamente ao Instagram não conseguimos fazer coisas, relativamente aos influencers, era preciso que alguém conhecesse os influencers para dizer, atenção, que vocês estão a fazer a promoção de algo que é ilícito, se bem que para eles aquilo é uma atividade económica, portanto eles ganham, alguns se calhar até o fazem sem saber, mas geralmente ganham dinheiro com isso, os influencers, depois lá com os likes e as coisas e as visitas às páginas dele, etc. Onde nós temos tido mais sucesso, efetivamente, tem sido com a Google, com a remoção de filmes de apelo ao jogo que são disponibilizados através do YouTube, mas que, como vocês calculam, isto é dificílimo porque existem milhões de filmes diariamente a serem carregados para dentro do YouTube. Nós aqui também contamos com a colaboração das entidades exploradoras. Eles próprios fazem investigação, procuram também esses filmes, essas coisas todas, e avisam-nos quais são os filmes, os endereços. Nós temos também colaboradores que também parte do dia andam a fazer isso, mas que é o que é. Desde 2020 até março de 2022 foram só possíveis remover 380 filmes. E aquilo que nós temos a certeza é que as entidades que nós licenciamos e as entidades que, não sendo entidades exploradoras de jogo online, mas são de jogo de base territorial, elas operam legalmente em Portugal e cumprem todas as regras em termos de publicidade. O problema está exatamente com o jogo ilegal e com a dificuldade que nós temos em conseguir ser mais assertivos e com resultados mais satisfatórios para nós do que aquilo que temos tido. Ora bem, mais uma vez dizer-vos que nós temos conseguido ter algum sucesso neste nosso trabalho de caça à publicidade e à comunicação feita de forma menos não responsável por ser ilegal e ilegal. Temos a sorte de ter no nosso ordenamento jurídico a tal possibilidade de mandar bloquear os sites dos operadores ilegais. E no caso do jogo de base territorial, aí a coisa é diferente. Também sabemos que há jogo ilegal de base territorial, mas esses não fazem publicidade disso, pelo menos não fazem uma publicidade massiva relativamente aos sítios onde são presentes ilegais e onde se pode jogar nos cafés de forma ilegal, etc, etc. No jogo online, até porque a maior parte dos operadores de jogo online, nem sequer estão em Portugal, eles disponibilizam o jogo através de outras jurisdições, com os quais, às vezes, por qual nem sequer têm acordos que lhes permita pedir para as autoridades locais poderem atuar sobre esses operadores ilegais. E, portanto, é isto. Agora, há uma coisa que é uma conclusão que eu posso tirar destes meus anos de experiência aqui no Serige. Há sempre uma preocupação, tem havido sempre uma preocupação na proteção dos jogadores. E no caso concreto da comunicação, a comunicação como veículo privilegiado da relação entre a entidade exploradora e o jogador,
Nós temos contado sempre com a disponibilidade e a disponibilidade positiva das entidades exploradoras e dos concessionários de jogo, e eu acho que estamos a caminhar no bom sentido. E as leis, algumas delas têm que ser necessariamente alteradas. Nós sabemos que as leis são estáticas, são naquele momento do tempo, a sociedade avança muito mais depressa do que a legislação, mas nós também estamos a trabalhar para isso e estamos a trabalhar também para fazer ou para propor uma revisão do Código da Publicidade. Agradeço a vossa atenção. Conforme disse o Dr. Pedro, eu tenho um compromisso a satisfazer ao meio-dia, que é ir fazer orais, portanto vou trocar de papel, agora são outros que vão falar para mim, e de qualquer forma, se houver alguma questão que gostassem que eu respondesse de forma muito rápida, eu estou obviamente à vossa disposição. Doutor Luís Filipe Coelho, tenho aqui uma questão que foi colocada, mas eu até penso que será mais para os Jogos Santa Casa, que tem a ver com as raspadinhas e com os riscos associados às raspadinhas, nomeadamente junto dos idosos. E, portanto, se quiser falar alguma coisa sobre isso, poderá, mas pronto, como deu-nos digamos que essa abrangência do mercado que regula, penso que não terá muito a dizer sobre isso, mas estará à Uma vontade. raspadinha não. Mas eu vou poder tecer algumas considerações relativamente a essa questão que foi colocada. De qualquer forma, eu tenho uma muito breve questão e que tem a ver com este aspecto do jogo ilegal. Eu queria saber, porque, pronto, eu queria confirmar a minha opinião, mas pronto, colocando-lhe esta questão. Uma efetiva política de jogo responsável, se considerarmos o ato senso a nível nacional, é possível implementar enquanto os volumes de jogo ilegal, neste caso no mercado de jogo online, continuarem tão elevados como alguns estudos feitos inclusive pela associação, ou promovidos pela associação dos operadores de jogo, testemunharam cerca de 60% do jogo ainda passava por esses 60% do jogo online ainda passava por esses operadores de jogo ilegal. Isto não é um obstáculo a uma efetiva concretização de uma política de jogo responsável, digamos, lato sensu a nível nacional? Se falarmos no prazo imediato, eu tenderia a concordar consigo e digo tenderia porque não estou completamente de acordo. No futuro, eu presumo que, através exatamente de ações de sensibilização junto às crianças, da educação que os pais lhes possam dar, etc., que a adesão ao jogo ilegal tenda a ser menor. É claro que os operadores de jogo licenciados estão em desvantagem relativamente aos operadores de jogo ilegal, porque os operadores de jogo licenciado pagam impostos, os outros não pagam. Os operadores de jogo licenciado têm que responder perante o jogador, têm que responder perante um regulador. Os outros não. Se lhes apetecer fechar o site e ficar com o dinheiro de todos os jogadores, fecham. Qual é que é o apelo do jogo ilegal? Eventuais prémios mais elevados e a possibilidade daqueles que, por qualquer motivo, estão auto-excluídos ou estão proibidos ou coisa que o valha, possam jogar na mesma. Agora, eu acho que isso também tem a ver com a evolução da sociedade. A sociedade também tem que crescer nesse aspecto. E o doutor que eu ouvi há bocado dizer, que vinha também da área do marketing da banca, sabe que, à medida que as sociedades se vão tornando mais evoluídas, do ponto de vista da instrução, vão se tornando mais exigentes e não vão aderindo a tantos comportamentos que são menos socialmente aceites. E, de uma maneira geral, todos nós eventualmente temos, mas não gostamos sequer de dizer que temos amigos que praticam atividades ilícitas. E, portanto, provavelmente nós somos os primeiros a recriminá-los. Se calhar não somos os primeiros, somos os segundos, porque eu acho que as próprias pessoas são os primeiros a recriminarem-se. Portanto, respondendo à tua questão, também não estou de acordo com algumas conclusões desse estudo que referiu que 60% do jogo passa por jogo ilegal, porque senão mal estaremos, porque se somarmos o jogo legal
E aqui o legal estamos a falar da Santa Casa, do Ceris, dos casinos, quer dizer, Portugal tem 10 ou 15% do PIB em jogo. E, portanto, também não sei se serão 60% que passa pelo jogo ilegal. Algum passará. Nós também, as informações que temos é que não será tanto. Ah, mas é o que é. Enquanto o mundo não se unir, e que o mundo é mesmo o mundo, não se unir relativamente a práticas que são práticas ilegais, mas aí estamos a falar do tráfico de droga, estamos a falar do tráfico de armas, tráfico de pessoas, jogo ilegal, lavagem de dinheiro, financiamento de terrorismo, tudo isso, quer dizer, há sempre aqui uma parte que consegue ter mais benefício do que outra, precisamente porque uma joga com regras e a outra joga sem regras. Portanto, é muito assim isso. Muito bem. Dr. Luís Filipe Coelho, muito obrigado e tem Eu que 25 agradeço. minutos para iniciar para chegar à universidade e iniciar os seus exames. Não conduz a uma Não vou com o seu motorista do Uber. fora, pronto, mas sempre dentro das regras e pronto, e desejo, agradecendo mais uma vez a sua participação e a sua intervenção que muito nos elucida sobre, nos clarifica alguns dos conceitos que possamos ter e foi muito importante ouvi-lo. Muito obrigado e eu vou despedir-nos todos de si e Obrigado, vou, Luís vou Coelho. aproveitar Obrigado, antes de doutor. passar. Obrigado também. Adeus, bom dia. Adeus, bom dia. Antes de passar a uma questão que tenho aqui à doutora Liliana Val Costa, e aproveitando esta questão da literacia e que foi mencionada aqui pelo doutor Luís Filipe Coelho, e relativamente a uma pergunta que foi colocada por Manuela Carvalhosa, relativamente à forma como se consegue assegurar a proteção de pessoas vulneráveis, nomeadamente os idosos, e como sabemos, em Portugal está a aumentar o número de jogadores de raspadinha, levando a situações de total dependência, afetando fortemente a sua estabilidade financeira, que em muitos casos já é frágil. Ora bem, isto é uma pergunta que de alguma forma é mais dirigida aos Jogos Santa Casa do que propriamente ao Dr. Luís Filipe Coelho, e eu vou aqui tecer algumas considerações sobre isto, porque é um tema que tem estado muito em voga desde pelo menos há 2 anos para cá, relativamente a esta questão da raspadinha. O que a Santa Casa tem afirmado é, em primeiro lugar, nós sabemos e estamos conscientes, nós estamos conscientes que existem problemas de jogo a dinheiro. Aliás, desde 1978 que a Organização Mundial de Saúde reconhece pela comunidade científica que a integra o jogo patológico como uma doença do foro mental e comportamental. E, portanto, felizmente que continua a afetar variando entre os 1% e os 3% no mundo mais ocidental, 1 a 3% da população dos diversos países. O que não deixa de ser preocupante, porque se pensarmos que 1% da população de Portugal consegue encher 2 estádios da luz, em termos de valor absoluto, são muitas pessoas. Mas, comparando com o geral dos jogadores continua a ser uma pequena percentagem. Portanto, estamos conscientes, e a Santa Casa desde 2011, mas até antes, desde 2011 é certificada em jogo responsável e tem consciência, uma das partes importantes dessa certificação é tomar conhecimento da investigação sobre essa matéria. E, portanto, nós estamos perfeitamente conscientes que isso aconteça. E o que aconteceu com a raspadinha durante a década passada, pelo menos até 2019, foi que, de facto, a raspadinha foi o jogo que mais cresceu dentro do portfólio dos Jogos Santa Casa. Cresceu bastante, mas isto tem a ver com tendências de mercado que se verificam, tendências de consumo que se verificam em todo o mundo, das pessoas quererem, digamos, benefícios mais imediatos. E não é só no jogo, em geral. As pessoas estão habituadas hoje ao tempo de um clique em obter uma recompensa. Portanto, isto segue as tendências, e posso dizer que, por exemplo, existem em vários estados americanos, as raspadinhas representam 80% ou 90% das vendas desses operadores de loterias de Estado. Em Portugal, a raspadinha representa cerca de 50% das
das vendas dos jogos sociais do Estado e, portanto, segue essa tendência. Mas as comparações por países podem diferir de acordo com a oferta. E a oferta em diversos países, por exemplo, tenho ouvido muito falar sobre a comparação dos 160 euros per capita que se gasta em raspadinha em Portugal com os 16 euros em Espanha. Mas não podemos esquecer que em Espanha está generalizada uma oferta de máquinas de jogo eletrónico, que são as chamadas tragamonedas, que são muito mais instantâneas do que a raspadinha e que, só para terem uma ideia, vendem mais do que todos os jogos sociais do Estado em Espanha. E só para ter uma ideia, o gasto per capita ronda aos 300 euros em Espanha, só destas máquinas das tragamonedas, que em Portugal, as máquinas eletrónicas só são autorizadas nos espaços dos casinos. Portanto, quando se compara, é preciso ter em noção isto. Agora, um facto relevante é que se a raspadinha era jogada em 2013, por exemplo, por 17% da população adulta, e se passou a ser jogada em 2019 por 56%, dado o seu sucesso, é natural ter mais jogadores e, portanto, eventuais fenómenos associados a jogo problemático também, apesar da tal pequena percentagem, tornam-se mais visíveis. No caso da proteção, tem a ver também um bocadinho com esta questão da literacia. Uma das regras de jogo responsável é que as pessoas devem ter acesso às características dos jogos. E nós somos obrigados a dar acesso. Por exemplo, no verso de um bilhete de raspadinha, o plano de prémios está lá. É visível, por exemplo, numa emissão, isto é um exemplo, não é concreto, de 10 milhões de bilhetes, as pessoas sabem que normalmente uma porcentagem para prémios na ordem dos 60% e o número de prémios total é muito inferior, na ordem das vezes 30%, 40%, ao número total da emissão. E, portanto, essa iliteracia é, de facto, uma barreira inibidora, porque essa informação nós somos obrigados a ter essa informação disponível em todos os nossos canais de venda e isso é o que fazemos. Os nossos mediadores são instruídos para prestar essa informação detalhada sobre as características dos jogos. Agora, é naturalmente um aspecto, e não afeta só os idosos, tem que se ter em conta. Existe uma percentagem da população que vai ter tendência para esses comportamentos. Não existem alguns países que têm sistemas de cartão de jogador obrigatórios, mas são muito poucos e que, de facto, segundo o que eu sei, são só 2 e mesmo assim não garantem a total preservação dos hábitos de jogo. O que nós podemos fazer, e tendo consciência de que existem estes riscos, e fazemos, é dar toda a informação, disponibilizar mecanismos de apoio às pessoas. Nós temos uma linha de apoio que permite que as pessoas ou familiares dessas pessoas com eventuais problemas com o jogo se possam aconselhar. Agora, também não nos podemos substituir digamos que à educação que as pessoas têm e à sua sensibilidade para ter essa informação. E o que eu posso dizer é que, por exemplo, não estou a ver se seria possível ou legalmente possível se nós temos uma limitação etária. Pessoas com menos de 18 anos não podem jogar a dinheiro. Não estou a ver se seria possível limitar, ter um limite etário superior para pessoas com uma idade a partir de X não poderem jogar. Até porque, lá está, entramos dentro de um campo que tem a ver com os direitos das pessoas e é verdade que os idosos podem, uma parte dos idosos estarem mais vulneráveis, mas a generalidade, felizmente, não está. Agora, é uma coisa muito nos preocupa e nós só temos que disponibilizar os mecanismos de apoio e estar atentos aos resultados. Nós aguardamos pelos resultados mais recentes do estudo de prevalência que o CICAD sei que está a desenvolvê-lo, para perceber exatamente qual o ponto de situação e em função desse ponto de situação termos eventualmente a necessidade de tomar medidas adicionais àquelas que já temos.
Mas, de qualquer forma, só para dizer que nós estamos conscientes e estamos atentos a essa evolução. Nos casos concretos, disponibilizamos ajuda através dos canais que temos, assim como também existe a linha Vida, que pode ser também um canal de apoio, e existem já estruturas que estão a ser desenvolvidas de apoio, nomeadamente a nível das ARS, mas aí o Dr. Manuel Cardoso poderá melhor falar sobre isso que eu, de apoio a pessoas que precisem de acompanhamento nesta caso de comportamentos aditivos. Agora, a questão dos idosos não se limita também só à questão do jogo. A Santa Casa tem um outro papel que eu, desde que estou na Santa Casa, passei a ter algum, não muito, continuo a trabalhar muito na área do jogo e não tanto na área da ação social, mas todos os indicadores nos dizem que, infelizmente, os idosos têm vários tipos de vulnerabilidade. E essa é uma coisa que tem também, e que certamente não se esgota em hábitos de consumo dos idosos, que tem também uma grande preocupação para a Santa Casa. E temos, por exemplo, o exemplo do projeto Radar, que digamos, decorre dessa necessidade. Há, sem dúvida, públicos vulneráveis, temos que lhes dar os mecanismos para poderem ser acompanhados, mas não é possível, pelo menos de um momento para o outro, e sem fundamentação e sem investigação também completa, também tomar decisões de novas medidas ou de medidas adicionais, respeitando sempre também os direitos dos cidadãos. Bem, mas pronto, isto não sei se consegui esclarecer, é importante ter consciência que existem problemas e por isso é que estamos aqui. Ou seja, o CICAD tem um grupo de trabalho para o jogo e o objetivo é exatamente discutir um problema que existe. E, portanto, não há que negá-lo que ele existe e que afeta, em função dos diversos tipos de oferta, afeta muitos públicos vulneráveis ou potencialmente vulneráveis. E isto é um trabalho que demora e, fruto de investigação, também se consegue fazer muito. E em Portugal já começa a haver alguma investigação e esperemos que continue a existir esse fluxo de investigação, porque com mais conhecimento também podemos delinear estratégias para o futuro. Pronto, não sei se consegui responder a essa questão. Vou já muito rapidamente passar para uma questão que também foi colocada por Manuela Carvalhosa e que é destinada à doutora Liliana Valcosta, que é a seguinte, eu passo a ler. Portanto, quero ouvir a sua opinião sobre um estudo recentemente apresentado que refere que as crianças gamers têm melhor desempenho cognitivo, embora ainda não se tenha conseguido estabelecer uma relação causa e efeito. Não sei qual é a sua opinião e se tem conhecimento deste estudo. Existem alguns estudos, até mesmo não só com crianças, mas relativamente aos benefícios do jogo em termos de treino cognitivo e aprendizagem, e têm sido positivos. Porquê? Porque a maior parte desses estudos assenta num grupo experimental e num grupo de controle. E depois é necessário ver o que que atividades e que tipo de jogos é que são utilizados, o período temporal que se faz a análise no antes e o depois, e que características é que diferenciam o grupo experimental do grupo de controle. Eu sou jogadora, ok, jogo jogos, gosto de jogar jogos, e reconheço totalmente os benefícios e, e é claro que existe porque nós somos, a nível biológico, nós gostamos de padrões. E quando nos é apresentado um desafio para detectar qual é o padrão, dependendo, face às nossas competências, nós deliciamos-nos e claro está. E a minha apresentação não era de modo nenhum diabolizar qualquer atividade de jogo e o reconhecimento. Mas ao outro lado da medalha, agora a questão está como garantir
o jogo responsável, não é? Ou seja, hum, que estratégias é que passam, e muito passa pela literacia, por mais que eu possa incutir nos jogos algumas ferramentas como controlar o tempo de jogo ou minimizar, ver à medida que o jogador está a jogar alguns padrões e tirar-lhe o açúcar, não é? Tirar-lhe os, eh, os, hum, as estratégias que possam estar a causar determinado tipo de tempo. Claro que tem que haver a literacia do jogador e o perfil do jogador tem que ser tido em conta para quem desenvolve. Muito Mas bem. sim, respondendo à questão, Muito bem. conheço. Eu não tenho aqui mais nenhuma questão, mas eu tenho uma, porque é de facto uma área que me gera curiosidade e que eu vejo começo a perceber aqui alguns paralelismos com algumas questões relacionadas com o jogo a dinheiro. E gostei muito da parte em que, de alguma forma, tentou, de uma forma, sintetizar os fatores ou as formas, as tais mecânicas. E gostei muito quando falou da questão do loop da ação, ou seja, o loop da ação-recompensa. E principalmente quando se mistura com a variável tempo, com a frequência. E, de facto, existem, mesmo também na área do jogo a dinheiro, alguma investigação feita, nomeadamente no Reino Unido, sobre a influência da frequência, ou seja, existem alguns estudos que dizem, principalmente em jogos de rápida frequência, que se a frequência de aposta, neste caso de jogada, for, por exemplo, inferior a 20 segundos e se for possível fazê-la repetitivamente, que as pessoas, mesmo as pessoas que são muito controladas nos seus hábitos de jogo, se entrarem dentro desse loop, quase que perdem a consciência temporariamente e, portanto, desenvolver ali alguns mecanismos, pelo menos temporariamente, patológicos, espero que não seja, a terminologia não sei se será a mais indicada. Mas isto leva-me a questionar o seguinte: que estratégia, ou seja, se isto são estratégias que levam a este risco, ao aumento deste risco, o que é que poderá ser uma forma de desenvolver um jogo que não tenha este loop? Eu vou dar um exemplo: jogo a dinheiro, porque isto aplica-se também já no jogo a dinheiro, principalmente nos jogos online instantâneos, jogos de casino, etc. Também muitos deles são baseados numa elevada frequência, daquilo que eu conheço. Mesmo as raspadinhas online têm uma frequência bastante elevada. E existe já algumas tendências, temos alguns exemplos de lotarias congêneres, como a lotaria finlandesa, que desenvolveu um conceito interessantíssimo que se chama de e-slow instant, em que esse ciclo de loop não existe, porque são jogos que têm uma duração, ou seja, tem uma duração mais longa, ou seja, é possível ir fazendo jogadas, mas sem obrigar ao tal loop e ao tal reinício de uma forma imediata. E, portanto, criar ali algum entretenimento, que também é uma coisa interessante, sem digamos que, incentivar esse loop. Poderá ser uma estratégia ter jogos mais lentos? Não sei. Essa é a questão que eu queria colocar. A questão é sempre, então, e como é que garantimos a absorção, o engagement que um jogo deve providenciar? Ou seja, eu ao aumentar o tempo de recompensa e criar aqueles níveis de tensão, eu posso ter desistência por parte do jogador e também uma empresa de jogos não quer isso, não é? Quer que se jogue. Agora, também não quer que fique totalmente viciado e depois nem tenha controle das suas ações e então está com as mãos acorrentadas, nem pode comprar aquele tipo de jogo porque já sabe que não consegue se controlar. Eu não tenho uma resposta para dar, porque é isso que eu estou a estudar neste momento e eu estudo aquilo que eu ainda não tenho respostas, mas há uma coisa que estamos a explorar que é nos jogos temos sistemas
que vão se adaptando, reajustando a dificuldade do jogo à medida que os jogadores vão desempenhando as atividades, não é? E então nós perguntamos se esses sistemas também podem detectar alguns riscos, alguns padrões que possam desencadear comportamentos de risco e nivelar à medida do tempo, nivelar esses mecanismos para que não se atinja um threshold. Claro que isto é muito complexo porque detém várias questões, nomeadamente dos dados, não é? Que não podemos recolher assim dados por parte dos jogadores e a parte do jogador é uma dimensão importante para verificar esses padrões. E também não criar situações que levam quer à desistência, quer à subida desse threshold. Mas eu Aquele penso equilíbrio é que mencionou. Mas exatamente. eu penso que é o desafio de todos, porque de facto o jogo como já foi dito pelos oradores, e existe muita literatura sobre esta matéria, é um jogo, o Homo Ludens, como falou, de facto, é algo que, por exemplo, a nível de jogo a dinheiro e o jogo de apostas, se bem que não existia propriamente dinheiro, havia alguma recompensa material, existem registros de existir pelo menos desde há 5.000 anos. Portanto, é algo que provavelmente faz parte já da biologia do ser humano, ou se não era, passou a ser, ao longo do desenvolvimento do ser humano. E, portanto, nós sabemos, e por isso, por exemplo, vou dar o exemplo, os Jogos Santa Casa, uma das suas missões é exatamente canalizar a procura de jogo a dinheiro para a oferta legal, porque sabemos que a ilegal tem mais riscos associados. Também é verdade que não paga impostos, mas também tem outros riscos associados, e no caso do jogo a dinheiro, existem outros fatores de ordem pública que são afetados caso não haja jogos sociais do Estado que tragam os consumidores para uma oferta legal e segura, em que são respeitados os direitos dos cidadãos e onde existem apoios caso as coisas corram mal. E, portanto, essa é uma importante faceta. E, portanto, eu queria, de alguma forma, dizer que estou convencido é que não há a possibilidade de. Porque se nós se tudo fosse proibido, quer dizer, os consumidores iam arranjar maneira de Mas alguma forma, procurar satisfazer a sua necessidade de ludens, não é? De homo ludens. sim, mas eu acho que a própria literacia que foi aqui muito referida por parte do jogador e ter sentido, acho que é chave, combinando com alguns aspectos também do design desses mesmos sistemas. Agora, claro que o que nós pretendemos é algo um bocadinho que desafia um bocadinho as nossas consciências, que é utilizar o jogo para educar sobre o próprio sobre estes comportamentos, ou seja, utilizar através do médium para debruçar-se sobre alguns comportamentos do médium. É um Acho que desafio, é um é um desafio. desafio, não sei se será a Muito ótima bem. E é um resposta. desafio para o futuro. Eu penso que já ultrapassámos bastante, quase em meia hora, o tempo previsto para este webinar. Mas penso que foi muito interessante e profícuo neste conhecimento que nos foi transmitido. E fica o desafio para continuarmos no futuro a investigar e a ganhar mais conhecimento e a termos, a desenvolvermos novas estratégias que possam melhor proteger as pessoas da probabilidade de terem comportamentos aditivos. Isso é o foco do CICAD e do grupo de trabalho que o CICAD coordena e espero que no futuro haja uma continuidade também no debate destas ideias e possamos gradualmente ir vendo a evolução deste debate e dos resultados das investigações. Muito obrigado. Obrigada.
aos Obrigado. oradores e aos participantes. Obrigado. Obrigado, doutor Pedro. Eu, se calhar, permitia ainda à professora Liliana para fazer também uma última declaração, uma última intervenção, se quiser, antes de fecharmos. Doutora professora. Bem, eu só gostaria de agradecer toda a atenção, o convite, ficar com esta mensagem. Os jogos têm o seu papel importante na sociedade, de modo como nós também utilizamos um medium para nos expressarmos, comunicarmos, socializarmos, etc. Só que temos que ter então algumas questões para que não nos caímos naquele loop e que depois possam ter consequências no nosso dia a dia. Obrigada. Muito bem, professora, obrigado, doutor Pedro. Realmente foi uma sessão excelente, cumprida, quer dizer, estamos aqui a passar os tempos, mas foi ótimo. Seguramente, respondendo ao seu desafio, Pedro, seguramente vamos continuar a ter grupo de trabalho e vamos continuar a ter conferências relacionadas com o jogo. Vamos esperar pelo resultado do inquérito à população geral, que vai abordar ou pretende trazer informação sobre os hábitos nestes últimos anos. Neste caso vai incluir perguntas também já sobre o período da pandemia e, portanto, vai nos trazer mais dados para podermos trabalhar a seguir. Muito obrigado aos dois por terem aceito. Doutora Lúcia, da minha parte, aos participantes todos, àqueles que ainda continuam a ser resilientes, um grande abraço, foi bom ter-vos deste lado até um dia destes. Doutora Lúcia, faz favor. Obrigada também, Manuel Cardoso, obrigada também aos oradores e ao Dr. Pedro Leitão, enquanto moderador, por este excelente momento. Assistiram a esta videoconferência 171 participantes. Agradecemos a todos também a vossa participação e interesse. Informamos que a gravação irá ficar disponível nas plataformas digitais do CICAD. Também irá ser enviado por e-mail para todos os participantes, o vídeo quando estiver disponível. Agradeço a todos e um feliz dia. Obrigada. Muito obrigado a todos. Felicidades. Obrigada.